tratar sobre a questão do fervor espiritual. As lições passadas elas trouxeram conceitos acerca da vida cheia do Espírito Santo, como é que nós alcançamos uma vida cheia do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo trabalha. E hoje a gente vai falar sobre os exercícios espirituais para que eu possa manter essa vida cristã cheia do Espírito Santo a partir do momento que eu alcanço, e a prática, né? Como é que eu demonstro uma vida cristã cheia do Espírito Santo. A gente vai tratar desses dois assuntos. Então, no primeiro momento eu vou tratar do caminho, dos exercícios espirituais para que eu possa alcançar e manter essa vida espiritual fervorosa, essa vida espiritual, né, cheia da graça, cheia do poder do Espírito Santo, cheia da presença do Espírito Santo. E quais são as características, não é, daquele que é cheio do Espírito Santo? Como é que a pessoa cheia do Espírito Santo se comporta? Como é que o indivíduo, né, ele fala, ele age, ele se relaciona com as pessoas? Quais são as características que eu posso ver numa pessoa e dizer, não, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, essa pessoa não é? Como é que eu posso distinguir quem é e quem não é cheio do Espírito Santo? E essa distinção ela vem através do testemunho, da prática de vida diária que nós demonstramos diante do Senhor. Então o título da lição é Vivendo o Fervor Espiritual, textual de não vos embriagueis com vinho, e que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então esse texto ele vai fazer o contraste, não é, entre a vida embriagada, né, que o apóstolo Paulo ele coloca como comparação, né, como contraste. Ele compara a vida embriagada daquele que vive em contendas, né, aquele que por causa do vinho é levado a contendas, versus uma vida cheia do Espírito Santo, né? Como é que a pessoa cheia do Espírito Santo se comporta? A verdade prática, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo do Espírito Santo, como também a vida plena do Espírito, para aquilo que nós conversamos ainda agora, né? Se nós formos olhar, por exemplo, a teologia de Lucas, quando ele fala em ser cheio do Espírito Santo, ele está falando de revestimento de poder. São os dons espirituais, é o poder para testemunhar, são os sinais que seguiriam aos que creem. E quando a gente olha para a teologia de Paulo, em alguns momentos Paulo, quando ele fala em ser cheio do Espírito Santo, ele está falando da obra do Espírito Santo em nossas vidas, a obra de salvação, de transformação, de santificação, de testemunho, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, ao relacionamento com o próximo. Então a gente tem que distinguir, né? Qual é o momento que você está falando sobre ser cheio do Espírito Santo? A mesma palavra, mas tem sentido diferente. Aí tem que haver uma distinção no momento que ele está falando de ser cheio do Espírito Santo, para eu ser revestido de poder para testemunhar, e ser cheio do Espírito Santo no sentido do meu próprio testemunho de vida, aquilo que Deus faz na minha vida, na minha alma, no meu caráter, né? Transformando a minha vida, me inserindo no corpo de Cristo através da santificação. Então a gente tem que fazer essa distinção entre o ser revestido de poder e o ser cheio do Espírito Santo no sentido de ser alcançado, santificado, transformado, liberto, enfim, essas situações que acontecem na vida de todo aquele que recebe Jesus, né? E a leitura bíblica em classe é Efésios 5, 15 ao 20, eu vou ler para os irmãos para a gente contextualizar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus em tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe nesse texto, né, o contraste entre o nécio e o sábio, que o sábio ele sabe remir o tempo, o sábio ele consegue compreender qual é a vontade do Senhor, o sábio não se embriaga com vinho, mas ele é cheio do Espírito Santo. A característica do sábio em Cristo é cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, dando graças a Deus, e depois, né, o texto continua falando sobre a questão da submissão, né, do respeito dos pais aos filhos, né, do amor que os pais têm que ter, o respeito dos filhos aos pais, o amor que os pais têm que ter pelos filhos, os cônjuges, né, o Senhor com o seu servo, a questão do governo, enfim, ele vai continuando essa tarefa de falar, porque é uma vida cheia do Espírito Santo. Então, na introdução, a gente percebe que o autor da lição, da revista, ele fala sobre a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, né? E ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, que já foi estudado na lição número 3. Então a gente percebe claramente que há uma distinção na Bíblia Sagrada sobre ser cheio do Espírito Santo para ser revestido de poder
e ser cheio do Espírito Santo com uma obra de salvação que alcança nossas vidas. Inclusive, a gente percebe que às vezes a pessoa quer colocar o carro na frente dos bois, né? Ela quer fazer o caminho contrário, ela quer primeiro ser revestido de poder para depois ser alcançado, mas não é assim que a Bíblia ela nos fala. Por exemplo, se você for olhar lá no final do livro de Lucas, a gente percebe que, no João também, a gente percebe que Jesus sopra o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Então esses discípulos são revestidos de poder, já tem o Espírito Santo. Aí a grande pergunta que nós fazemos é essa: é possível alguém ser revestido de poder sem ser alcançado primeiramente em relação à salvação? A resposta não, porque o revestimento de poder é consequência na vida do salvo. Dito isso, aí nós vamos perguntar, sim, como é que eu alcanço essa vida cheia do Espírito Santo? Tanto no sentido do Espírito Santo trabalhando dentro da minha alma, do meu coração, como no sentido de eu ser usado por Deus para levar a mensagem do Evangelho, através do exercício espiritual. O apóstolo Paulo, inclusive, faz essa comparação, né, que o exercício físico ele pode ter até algum proveito, né? A pessoa que faz exercício físico, ela pode ter até algum proveito físico, mas também existe o exercício espiritual. O exercício físico, o objetivo é trazer benefício para o corpo, e o exercício espiritual, o objetivo é trazer benefício para a alma e para o espírito. Mas é preciso fazer exercício espiritual. É aquela questão que a gente se preocupa, né? A pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador e sabe que o objetivo é ir para o céu. Bom, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, meu objetivo é ir para o céu. Aí a gente faz a pergunta, mas o que eu vou fazer até lá? Jesus pode voltar hoje, mas se Jesus demorar 20 anos para voltar, o que eu vou fazer nesses 20 anos? Aí tem o exercício espiritual. Como é que nós alcançamos esse objetivo? Como é que nós mantemos e desenvolvemos a vida espiritual? Através do exercício espiritual. Nós fomos olhar lá em Atos como é que a igreja vivia, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O exercício espiritual. Oração, jejum, estudo da palavra, a prática. Isso, a prática. Então eu resumi em 3 aqui, nem 4, né? Na verdade eu sempre coloco 4. Eu coloco a oração, coloco a palavra, né? Importante o estudo da palavra. Aí quando fala em oração, a gente fala em jejum, fala em consagração, a gente agrega todas essas coisas, né? A gente fala da palavra, a gente fala também da prática, porque não adianta você orar e ler a palavra e não praticar, tem que ter prática. E na verdade, se nós formos olhar a palavra exercício, se a gente for analisar a palavra exercício, é exercitar e colocar em prática, né? Então não adianta você orar e ler a palavra e não colocar em prática aquilo que você está lendo. E no final eu coloco o testemunho, né? Não somente no sentido de você testemunhar através da sua vida, do seu caráter, mas você ir proclamar mesmo, falar, verbalizar, chegar para a pessoa e dizer, olha, Jesus te ama, Jesus quer salvar a tua vida. Não somente através da minha atitude, mas através das minhas palavras também. Então esses exercícios espirituais é que são importantes para o meu crescimento espiritual. Se eu não buscar isso aqui, eu vou morrer espiritualmente. Isso aqui vai proporcionar alimento para a minha alma. Vai proporcionar a força, o poder, a graça e tudo aquilo que é necessário para que eu possa servir a Jesus. Então no tópico 1, o texto fala sobre devoção, né? Como é que eu posso me devotar? Como é que eu posso fazer o meu devocional pessoal? Como é que eu posso fazer meu devocional pessoal? Através da oração. Através da oração e da palavra, né? A prática também tem a ver com colocar a prática também. Esse é meu devocional pessoal, minha relação com Deus. No meu lugar eu vou orar a Deus, né? Senhor, me ajuda, tem misericórdia. A Bíblia diz que existe um trono da graça, né? Em que nós podemos alcançar tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade. Nós devemos chegar a esse trono da graça para buscar diante de Deus tudo aquilo que é necessário para a nossa vida cristã, né? Chegarmos com coragem, com firmeza. Então o primeiro exercício espiritual é a oração. A gente precisa estar voltado à oração. Se você for perceber o livro de Atos, a igreja primitiva era vitoriosa por causa das orações. Tudo eles buscavam a Deus. Senhor, começou a perseguição. Senhor, tem misericórdia. Estão perseguindo a gente quer falar de Jesus. Senhor, dá coragem para a gente falar de Jesus. Pedro foi preso. Senhor, está preso. Tem misericórdia. Senhor, tem pessoas com o coração duro, quebrando os corações. Senhor, faz milagres. Ou seja, a igreja sempre colocava todos os seus passos a Deus. O apóstolo Paulo, na sua vida missionária, Senhor, nos orienta, nos dirige, nos dá coragem para falar, para pregar, traz corações dispostos, quebranta corações. Então, tudo que eles faziam através do semear da oração, né? Eles semeavam tudo em oração para que Deus pudesse dar prosperidade espiritual para a vida deles.
Isso é importante, porque como é que nós vamos ter vida espiritual próspera se nós não buscarmos ao Deus que proporciona a vida espiritual próspera? O ser humano não tem condições de trazer vida espiritual de si mesmo. Tanto que eu li lá, né? Acabei de falar para o irmão, João 15, né? Está ligado em mim, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto. Só pode dar fruto se você estiver ligado. É da videira. Você só pode dar fruto se você estiver ligado lá. Então não tem condições de eu querer fazer alguma coisa à parte de Cristo, ou a parte do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Não tem como. A única maneira de eu conseguir dar frutos para Cristo é se eu buscar a partir dele. É dele que vem os frutos, é dele que vem os recursos, é no nome dele que nós expulsamos demônios, é por meio do poder do Espírito Santo que Deus ele opera em nós e faz sinais, milagres, maravilhas. É através do Espírito Santo que eu sigo uma vida de comunhão, de santificação, de transformação, de aperfeiçoamento no temor do Senhor. Então a oração é justamente isso, é voltado para aquele que tem os recursos necessários para que eu e você possamos servir ao Senhor. E é só vem dele, não vem mais de ninguém. Ainda que Deus ele utilize pessoas para nos abençoar, né? Por exemplo, através da escola dominical, o professor vai lá e nos instrui sobre o caminho da salvação, esse professor foi enviado por Deus para nos abençoar, então os recursos vêm dele. Todos os recursos para a vida, para a piedade, para a salvação, para a transformação, para a libertação, vêm de Deus. E é justamente por isso que nós precisamos orar, buscar a face dele, para que nós possamos servir. Agora, a oração precisa ser correta, né? Não adianta orar de qualquer jeito, tem que orar de acordo com a vontade dele. Aí vem a palavra. Porque em Cristo Jesus, orando, né, em Cristo a Deus, eu alcanço as vitórias e os recursos. Aí você pode até perguntar, mas que recursos e para quê? Aí a palavra que vai ensinar. Os recursos espirituais não é para viver uma vida mundana, os recursos espirituais não é para eu ter os meus desejos pessoais satisfeitos, não é isso. O objetivo de uma vida cristã autêntica, cheia do Espírito Santo, é para que eu possa andar de acordo com a palavra de Deus e fazer aquilo que Ele determina na sua palavra. Por isso que conhecer a palavra é importante, porque eu direciono a minha oração naquilo que é correto. O que é que Deus quer do ser humano? O que é que Deus quer de todo ser humano? Que ele se arrependa, que ele creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deposite a sua fé nele. Se eu não me engano, está em Timóteo e em Tiago que Deus quer que todos sejam salvos. O que é que Deus quer do ser humano? Que ele viva uma vida de piedade, que ele proclame a salvação, que ele se guarde do mundo, que ele confie em Jesus, que ele persevere, que ele ande na sua vida cristã autêntica e verdadeira. Então, a partir do momento que eu sei o que é que Deus quer da minha vida, eu vou buscar os recursos. Bom, eu sei que eu tenho que viver uma vida de piedade e santidade. Senhor, me ajuda a obedecer, a me santificar, a transformar a minha vida. E eu mesmo vou praticando isso, né? Senhor, eu estou aqui, estou me esforçando, estou me guardando no mundo, estou evitando os pecados, estou guardando meus olhos, guardando meus ouvidos, guardando as minhas mãos, meus pés, evitando todo tipo de maldade, para que eu possa obedecer a tua palavra. A observância na prática está em tu meditar na palavra de Deus e praticar o que tu meditou e aprendeu. Vamos já chegar lá na prática. Essa prática aí é essencial, porque tu estuda a palavra, mas tu guarda o conhecimento para ti. É um erro muito grande. Tu tem que pegar esse conhecimento que Deus te revelou e praticá-lo. Aí chega lá no testemunho. Um puxa o outro. Amém? Exato. Isso é importantíssimo, porque eu só consigo orar bem se eu conhecer bem. Se eu não conhecer bem, eu não vou orar bem. Não conheço, o que eu vou pedir para Deus? Eu vou começar a pedir um monte de besteira para Deus, que eu não conheço o que Ele quer. Então a oração tem que estar vinculada à palavra, né? Eu oro de acordo com a palavra. E a oração também precisa estar vinculada à prática também de vida. Ela está vinculada à palavra, né? Por que a prática depende da palavra? Porque eu só vou praticar aquilo que eu entendo ser cristão, né? Senão eu vou fazer besteira. Se eu não entender o que é ser cristão, a minha prática ela vai ser completamente errada. Eu não sei o que é ser cristão. Aí tem muito cristão que quer ser cristão, e cristão entre aspas. Tem muita gente que quer ser cristão, mas não sabe como ser. Aí está o problema. Achando que falando mal do irmão, porque ele está praticando para a igreja, ele acha que está curtindo, mas na realidade está atrapalhando a obra que Deus colocou na mão do varão. Então o que é o sábio? É aquele que sabe as coisas. É aquele que sabe e consegue colocar em prática. É aquele que sabe e consegue viver de acordo com a sabedoria, né, que ele alcançou. Então a minha oração e a minha prática precisam estar vinculadas à palavra também. Eu conheço a Cristo,
rogo a Ele aquilo que é necessário para a minha salvação e coloco em prática aquilo que Ele tem me ensinado. Então isso aqui é um ciclo, né? Isso aqui é uma situação circular que no final vai desaguar no testemunho. Então quando eu junto a oração com a palavra e com a prática, o resultado é o quê? Um bom testemunho. A consequência é essa. Agora, se faltar uma dessas coisas aqui, principalmente em relação à palavra, na verdade os três são importantes, né? Os três são importantes. Se faltar um desses aqui, o meu testemunho vai ser um testemunho deficitário, não vai ser um testemunho saudável. Entendeu? Por quê? Porque a oração eu alcanço os recursos, a palavra eu sei quais são os recursos, e a prática eu pratico aquilo que os recursos vêm na minha vida. O recurso veio para me salvar, eu coloco em prática. O recurso veio para que eu pudesse pregar o Evangelho, eu prego o Evangelho. Então, quando tem esses três aqui, o resultado é o testemunho. Agora, se um desses faltar, eu não vou ter uma vida cristã saudável. O testemunho não vai ser certo, adequado. Vai ser deficitário. Então, o exercício espiritual é isso aqui. É simples, não é um exercício espiritual difícil, né? A gente não precisa fazer coisas mirabolantes, né? Coisas extraordinárias para alcançar a graça de Deus, para manter uma vida fervorosa espiritual. A gente não precisa fazer coisas mirabolantes. O que você precisa é atrelar a oração, a palavra e a prática. E quando eu falo em oração, eu estou falando de jejum já, estou falando de tudo aquilo, todo aquele conjunto de práticas que serve para nós buscarmos a Deus, né? É o ponto inicial, mas através dela tem outros requisitos, né? Então o primeiro tópico da lição é justamente isso, né? E o viver sabiamente, né? Esses espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, né? Faz a comparação entre o nécio e o sábio, né? Não entender a vontade do Senhor, isso é importante. Como é que eu vou orar e praticar se eu não entendo qual é a vontade de Deus? Então falta a palavra, né? Eu quero praticar, mas eu não entendo. Às vezes eu até entendo. Eu entendo qual é a vontade de Deus, mas eu não consigo praticar. Falta o quê? Falta poder. Revestimento. Falta revestimento de poder. Senhor, eu entendo qual é a tua vontade, mas eu me sinto tão fraco, eu não consigo praticar. Falta poder. Vai buscar poder diante de Deus. Senhor, me unge, me consagra, me transforma, me enche, me dá vigor espiritual para que eu possa praticar. Então, isso aqui, a oração, a palavra e a prática, que demandam um testemunho fervoroso diante de Deus. Eu sei que pode ter outras coisas mais, né? Então, de repente eu tenho esquecido alguma coisa, mas o que eu penso é que essas três são as principais, né? Quando você ora, quando você conhece a Deus por meio da sua palavra, quando você coloca em prática aquilo que você conhece a Deus por meio da sua palavra, aquilo que você conhece de Deus por meio da sua palavra, você consegue um bom testemunho. Você consegue alcançar um bom testemunho. Então esse tópico 1 é isso, a importância da devoção pela palavra e oração. Aí tem a devoção, tem a questão da oração e da palavra, e tem a questão de você viver sabiamente e remindo o tempo, né? Ou seja, aproveitando bem as oportunidades. Irmãos, se a gente viver 90 anos na face dessa terra, a gente vai viver muito ainda, né? Então a gente precisa remir o tempo. Em que sentido? Em dar prioridade às questões espirituais. Hoje eu estava conversando com o Isaac e falei para ele, olha Isaac, o que Deus quer realmente, o Isaac lá, o novo convertido que você também. E eu conversei com ele, irmão Isaac, Deus ele quer te abençoar. Ele quer abençoar, Ele quer que nós sejamos sustentados. É promessa dele cuidar da nossa vida material. Mas se nós formos olhar mesmo, de acordo com a palavra de Deus, além dessas coisas, o que Deus quer realmente no ser humano é salvar a alma dele. Mesmo que ele morra, o que Deus quer salvar. Tanto que se você for lá na Bíblia Sagrada, se estiver em jogo a tua salvação e a tua vida, o que é que Deus quer que nós obtemos? Pela nossa salvação. Morra, mas seja salvo. É o Marte. Ou nega Jesus ou morte, ou morre. Qual é a opção que a Bíblia Sagrada nos dá? De não negar Jesus e morrer. Então o que Deus ele quer mesmo é salvar a nossa alma. Deus ele quer abençoar a vida, quer transformar, mas o principal objetivo é a salvação da nossa alma. É isso que Deus ele deseja. As pessoas vivem num mundo pagão, sendo completamente inércio, né? Mas aí ele não veio pelo amor, aí Deus chamou ele através de uma doença, ele se salva e morre, mas o importante foi que ele se salvou. Salvar, Deus quer salvar a alma. Mas ele morreu, mas ele se salvou, ele saiu do mundo pecaminoso e entrou na presença. Se você for olhar a teologia de Jesus e dos discípulos, qual é o objetivo? O objetivo é uma vida espiritual, tanto que eles falam, né? Não queiram ser ricos, porque riqueza traz muito problema, cuidado com o amor, o dinheiro que arrede todos os males. Né? O apóstolo Paulo, vocês estão observando qual é a vossa vocação? Qual é a vossa vocação? São os ricos?
São os milionários, poderosos? Não, são os humildes e simples, os pobres. A vocação, a chamada para o Evangelho tem na maioria desse tipo de pessoa. Não que o rico não possa ser salvo, que o poderoso, o governador não possa ser salvo. É mais fácil também passar pelo buraco da agulha do que um rico ser salvo. Mas a vocação da salvação é o pobre, é o humilde, aquela pessoa. E o que aquela pessoa que é pobre e humilde vai fazer? Ela vai buscar em Deus riqueza material ou riqueza espiritual? Aí você pergunta, e a minha vida material? Aí o apóstolo Paulo responde, contentamento, né? Se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, se contente. E vá buscar as coisas espirituais. É o que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas você não acrescentar. É uma promessa de Deus, né? Para a gente não se preocupar primeiramente com as coisas materiais, mas colocar Deus em primeiro lugar, porque as coisas materiais elas seguem quando nós temos uma vida espiritual diante de Deus. E remir o tempo é isso, né? Resgatar, aproveitar melhor a oportunidade, né? Eu estava conversando com o irmão lá que estava evangelizando, aí eu perguntei, você sabe qual é o dia que nós devemos aceitar receber Jesus como seu Salvador? Aí ficou me olhando, a Bíblia diz esse dia, a Bíblia diz que esse dia se chama hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor. É agora. Neste momento. Uma vez eu estava evangelizando uma jovem, ela fez essa pergunta para mim, né? A gente evangelizou. Aí ela ficou assim, né, impressionada, irmão, e qual é o dia que eu devo receber Jesus como seu Salvador? E a Bíblia diz, hoje é o dia aceitável do Senhor. Então, o que é que nós precisamos fazer? É como eu digo para os jovens, né? Não é que você vai deixar de trabalhar, de estudar, de viver a sua vida para ter uma vida espiritual. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você tem que remir o tempo. Você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter o seu dia a dia, seus afazeres dentro de casa, mas sem perder Jesus de vista. Sem perder a vida espiritual de vista. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando, mantendo a minha vida espiritual. Eu vou frequentar a faculdade, eu vou passar no concurso público, eu vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar dos meus afazeres, mas tudo isso sem perder Jesus de vista. Agora, se tu está trabalhando, está estudando e está começando a perder Jesus de vista, reorganiza as tuas prioridades, né? Alguma coisa está errada aí. A diferença da igreja pedra da igreja templo de Deus, verdadeiramente. Porque quando tu é servo de Deus, tu é igreja no trabalho, tu é igreja na universidade, tu é igreja na parada do ônibus, tu é igreja aqui, tu é igreja na tua casa, tu é igreja em qualquer lugar. Aí tu leva o teu testemunho a toda criança. Então nós precisamos rever nossas prioridades, né? Qual é o nosso objetivo? Ir para o céu ou ganhar este mundo? Rever as prioridades, né? Então o tópico não é isso, meu irmão, é simples. Enfatiza esse caminho, oração, palavra e prática que deságua no testemunho, tá? O segundo tópico ele vai falar justamente sobre esse testemunho. E o apóstolo Paulo ele vai utilizar como contraste uma pessoa embriagada, né, o porre, né, mas falando assim, e uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Agora, se eu for espiritual, eu vou refletir uma vida espiritual. Agora a pergunta que eu faço é essa: como é que eu reflito uma vida cheia do Espírito Santo? Falando em línguas estranhas? Não é um requisito mais adequado. O apóstolo Paulo vai dizer como é que eu reflito essa vida espiritual. Através de cânticos espirituais, através do agradecimento a Deus, dando graça a Deus por tudo, né? Através da sujeição, como o apóstolo Paulo vai falando lá. Então a gente percebe que essa vida espiritual ela é demonstrada de duas formas, como já começamos a conversar aqui. Ela é demonstrada através do meu caráter, da minha vida, do meu relacionamento pessoal com Deus e através do meu testemunho, seja ele no que diz respeito à salvação que Deus proporcionou na minha vida, seja no sentido de eu proclamar o Evangelho para que outras pessoas possam receber Jesus como Senhor e Salvador. É aí que eu vou demonstrar que eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo. Eu oro, eu li a palavra, eu pratico, eu amo a Deus, eu amo ao próximo, eu estou em comunhão com os irmãos, eu evito estar em comunhão com o mundo, eu venço a luta espiritual contra o diabo, eu venço a luta espiritual contra o pecado, eu conheço a Bíblia de suficiente para que eu não seja enganado pelas falsas doutrinas, eu amo o cônjuge, amo os filhos, né? Procuro dar testemunho do vizinho, evito o pecado, evito o mal, e assim eu vou caminhando diante do Senhor. É através dessa prática de vida cristã que nós vamos demonstrar claramente que nós somos cheios do Espírito Santo. Esse exercício espiritual, voltando lá, ele reflete aquele lado do Efésio, que é o elmo, o escudo, a palavra. É assim que a gente luta contra as ordens espirituais, está ali no exercício espiritual. É a consequência, se eu me exercito espiritualmente,
eu vou ter vida espiritual, é a consequência, é a promessa de Deus que isso ia acontecer. A promessa de Deus qual é? Se nós estivermos ligados em Cristo, nós vamos dar muito fruto. E Jesus promete ainda mais, né? Que eu limpo vocês para que vocês possam dar mais fruto ainda. Porque através do fruto, do nosso fruto, né, que Deus, Jesus Cristo trabalha em nós, é que o nome do Senhor é glorificado. Então, se eu me exercito espiritualmente, a consequência é uma vida espiritual. Agora, se eu me exercito carnalmente, não espere ter vida espiritual. Não vai ter. Não vai ter vida espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo recomenda: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é uma consequência natural. Se eu tenho vida espiritual, se eu exercito uma vida espiritual, a consequência é ter vida espiritual. Agora, se eu exercito uma vida carnal, a consequência é não ter vida espiritual. O problema é que tem pessoas que misturam essas duas coisas. Né? A gente fica sem ter certeza se ele é espiritual ou se ele é carnal. Porque um ponto ele tem requisitos carnais, outro ponto ele tem espirituais. Ele faz uma mescla, ele engana. Aí tu tem que ser realmente servo de Deus para perceber esse engano dele. Ele faz aquela capa espiritual, mas por dentro ele é totalmente carnal. Aí vamos voltar à pergunta: uma pessoa que fala língua estranha está demonstrando que tem vida espiritual? Qual é a resposta? Depende. Porque nós precisamos de mais sinais. Quais são os sinais? Essa pessoa é devotada a Deus? Essa pessoa procura colocar em prática aquilo que ela aprende de Cristo? Ela é sujeita ao próximo? Ela é humilde? Ela é sincera? Ela tem temor a Deus? Ela respeita o cônjuge? Respeita os filhos respeitam o pai? Os pais? Respeita os mais velhos? Né? Procura andar. Ela ama o mundo? Ela é uma pessoa que se afasta do mundo se consagrando a Deus? Então, a princípio, essa pessoa precisa dar mais sinais. Quais são os sinais? Os sinais da sua vida cristã transformada, do seu caráter transformado. Não adianta eu querer os dons espirituais se a minha vida, se meu caráter não for transformado. Não adianta, não vai adiantar. Você está colocando as coisas no sentido contrário. Então, como é que eu vou demonstrar que eu sou uma vida cheia do Espírito Santo? Através da minha prática de vida, com Deus, com o próximo, principalmente com Deus e com o próximo. É o nosso relacionamento com Deus e com o próximo que nós vamos demonstrar quem realmente nós somos. Meu próximo pisa no meu calo e eu ajo com ódio, com raiva, alguma coisa está errada. Mas se meu próximo está lá e eu estou amando meu próximo, né, estendendo a mão, mesmo que ele seja meu inimigo, aí a gente percebe que as coisas estão corretas. O apóstolo Paulo diz um versículo que ele é cabal, né? Ele fecha, né? Que os cristãos estão debaixo de um selo. Qual é o selo? Deus conhece perfeitamente aqueles que são seus, e aqueles que proferem o nome de Cristo apartam-se da iniquidade. É esse o selo. Ou do mal. Qual é o selo do mal? Qual é o selo de propriedade? O primeiro selo é que Deus conhece os seus. Deus sabe quem nós somos, Ele conhece perfeitamente a nossa vida. Sabe se nós somos cristãos de verdade ou não. E qual é o segundo selo? É que aquele que conhece, que serve a Cristo, ele aparte-se da iniquidade. Senão ele não é cristão. Senão ele não serve a Jesus. Pode deixar ele ali que eu fico olhando ele. Diz aí. Então é isso que acontece. Se eu sou cristão, eu vou demonstrar que eu sou cristão. Agora, quando eu falo cristão no sentido da palavra que nos ensina a ser cristão, não no sentido da minha ótica ali que é ser cristão. Porque tem muita gente que quer ser cristão no sentido da sua ótica, né? Não, para mim ser cristão é isso, né? É ser moderno, né? É aproveitar o mundo aí, aproveitar algumas coisas do mundo para demonstrar a modernidade, não ser careta. Não, mas espera aí. O ser cristão, ele está escrito, né? Existe uma forma escrita, ensinada, proclamada por Jesus. Então, se eu quero ser cristão, eu preciso me enquadrar nesses ensinamentos, e não os ensinamentos serem, como é que eu posso dizer? Os ensinamentos serem abandonados e eu inventar o cristianismo da minha cabeça, do meu próprio coração, entendeu? Aí não vai dar certo. Então, ser cristão, ele está escrito. O próprio nome diz, né? Ser cristão significa o quê? Ser imitador de Jesus Cristo. Cristão, Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, fala, né? E pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque as pessoas perceberam que eles pareciam com Jesus. Olha, essas pessoas parecem com Jesus, né? Eles falam como Jesus, eles agem como Jesus.
Antioquia da Pisídia. Eles vivem como Jesus, bora chamar eles de cristãos, pequenos cristos, né? Cristãos, porque eles se parecem muito com Jesus. Então, por meio da palavra de Deus, por meio da oração e por meio da prática da palavra de Deus, é que eu vou ter um testemunho de cristão. Ou seja, ser parecido com Jesus. Né? O tópico 2 ele vai falar justamente sobre isso, sobre a questão de você manter-se cheio do Espírito Santo, não se embriagando com vinho, que é a contenda, né? Evitando a vida carnal, mas ser cheio do Espírito Santo, né? E demonstrando esse ser cheio do Espírito Santo através da minha atitude, para a gente não confundir, não é? O texto esse fala cheio do Espírito Santo, nesse contraste, é o testemunho, é a prática. O texto fala sobre não confundir, eu vou ler aqui, isso já foi estudado na lição 3 em outras passagens. Cheio do Espírito Santo de respeito ao batismo, né, no Espírito, mas não é o caso de Efésios 5,18. O batismo no Espírito é uma expressão distinta experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Ou seja, de salvação, da experiência de eu ser alcançado por Jesus na minha alma. E tem, por exemplo, a teologia de Luther está falando do batismo do Espírito Santo como ser revestido de poder, para eu testemunhar, para eu falar de Jesus. Então a gente tem que distinguir isso aí, com a ressalva de que o meu enchimento do Espírito Santo na teologia de Lucas depende da minha conversão, porque é oferecido a convertidos. É oferecido a todos para se converter. Se convertam para você ser cheio do Espírito Santo. É o que Joel prega, né? Se convertam, venham a Deus, porque a promessa para aqueles que vêm a Deus é ser cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo depende da minha conversão. Se eu me converter, a consequência é ser cheio do Espírito Santo. O caminho é ser cheio do Espírito Santo. O objetivo é ser cheio do Espírito Santo, que diz respeito a testemunhar, a falar de Jesus, né? A revestimento de poder. Porque também tem um caminho de ser cheio do Espírito Santo, que diz respeito a aperfeiçoar a minha salvação no temor do Senhor. Então tem que ter essa distinção, né? Em eu ser convertido pelo Espírito Santo e ser revestido pelo Espírito Santo para poder testemunhar, para poder falar de Jesus. Mas as duas coisas, o objetivo de Deus é que aconteçam as duas coisas conosco. Agora, é claro, tem pessoas que não são revestidas de poder, mas são salvas, né? Por exemplo, o ladrão da cruz, né? Não deu nem tempo de Jesus ele subir ao céu para que o Espírito Santo fosse derramado sobre ele, né? Mas ele foi salvo. O moribundo, né? Está lá no leito de dor, quase para não dá nem tempo de batizar nas águas, né? Mas foi alcançado, foi convertido, foi salvo, está no céu, morto. Recebeu Jesus 5 minutos depois morreu, está lá no céu com Jesus. Não deu nem tempo de ser batizado nas águas. O importante é ser salvo. Mas ele foi salvo. Então, a princípio, né? Precisamos ser salvos para ser revestidos, né? O convite do revestimento de poder é feito para a conversão. Convertam-se e sejam cheios. Houve um testemunho prático disso aqui, que um rapaz entrou aqui, assaltou. Até o filho do irmão Tavares pegou ele, né? Ele foi preso. Aí quando ele se soltou, aí dentro do ônibus ele foi assaltar e um policial fazendo estava lá e atirou nele. E ele morrendo lá, ele pediu ajuda, tinha uma irmã dentro do ônibus. Tu quer ser salvo? Foi, eu me lembro. Pois é, aí tu quer, aí aceitou Jesus, 5 minutos dessa morreu. Mas foi salvo. Até o vídeo, né? Mostra até o vídeo lá, o pessoal dando pra ele. Ele não assaltou. Tu olhava pra ele, pensava que ele tinha 15 anos, mas ele já tinha 30. Mas foi salvo, né? Foi alcançado, né? Literal. Não foi batizado nas águas, não foi batizado pelo Espírito Santo. Nada, é o andigo da cruz. Tá, irmãos, e para finalizar, o texto vai reforçar mais uma vez o testemunho, né? O tópico 1 ele fala sobre o caminho, o exercício que eu preciso fazer para eu ser cheio do Espírito Santo, ele vai fazer esse contraste, não é? E no terceiro lugar, ele vai enfatizar o testemunho, não é? Qual é o testemunho do cristão? Ele vai separar em 3 aqui. Em primeiro lugar, o testemunho transbordante, a evidência são os cânticos, não é? Agora, quando eu falo em cântico espiritual, eu quero ampliar esse cântico, não somente em relação à música, mas a uma vida de adoração de Deus mesmo. Quando ele fala hinos e cânticos espirituais, tem diferença, né? Qual é a diferença? Expliquei, essa eu não peguei. Para mim é sinônimo, hinos e cânticos espirituais. Ele fala hinos, aí passa uma vírgula, cânticos espirituais, então são coisas distintas. Hinos deve ser a nossa música, né, que nós cantamos, e cânticos espirituais. Louvor espiritual a Deus, realmente. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que essa expressão de canção a Deus
é fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Ou seja, como é que eu posso ter hinos e cânticos espirituais se eu tiver uma vida que confessa o nome de Jesus? Ou seja, a minha canção a Deus é resultado de uma vida de adoração. A adoração a Deus, ela é ampla. Uma das características da adoração a Deus, uma das maneiras de adorar a Deus é através do cântico. Mas a vida de adoração a Deus é ampla. Quando eu amo a Deus, quando eu estendo a mão do próximo, quando eu estou na minha família bem, quando eu estou com meus filhos bem, tudo isso são expressões de adoração a Deus. E uma das expressões de adoração a Deus é o cântico, é o hino e o cântico espiritual. Então qual é a ênfase que eu faço nesse tópico 1? A ênfase da adoração, do estilo de adoração. Não adianta eu cantar uma música a Deus se eu não tenho uma vida de adoração, alguma coisa está errada. Aí vai cair lá com Isaías, né? Coisas que a gente não quer que aconteça conosco, né? Não, vai cair lá em Isaías, né? Aí, o que cai em Isaías é complicado, porque o que é que Deus fala sobre o povo de Israel? Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí é terrível cair nesse erro, né? Adianta a gente cantar hinos espirituais, cantar, achando que está tudo bem, mas se a nossa vida espiritual não está bem, nosso coração está distante de Deus. Então o que é que eu enfatizo nesse tópico 1? A vida de adoração a Deus. É por meio de uma vida de adoração a Deus que eu vou refletir os cânticos espirituais. Aí eu não caio no erro de Isaías, né? Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o cântico tem que ser uma vida de adoração a Deus, né? Tem que fluir do coração. Eu amo ao Senhor realmente. Eu olho, eu leio a palavra, eu pratico, eu dou testemunho. E qual é o resultado? Eu cantar ao Senhor. Eu canto ao Senhor como resultado da minha vida de consagração, da minha vida de adoração, da minha vida de serviço ao Senhor. Então muito cuidado, né? Porque não é simplesmente vir na igreja, no culto domingo e cantar uma música que achar que eu estou obedecendo esse texto, né? E ser cheio do Espírito Santo. Não é isso. Mas o que nos faz obedecer esse texto de Efésios é ter uma vida de adoração que resulta também em canções e hinos ao Senhor. Muito cuidado, porque tem muita gente que acha que vida espiritual é cantar. Cuidado, é a mesma coisa das línguas estranhas, né? Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu falo línguas estranhas? Depende, vamos ver as outras coisas, né? Eu estou obedecendo esse texto porque eu canto? Depende, vamos olhar para outras coisas. Você realmente serve Jesus? Como aprender e falar línguas estranhas? Pois é complicado, né? Então depende, né? A irmã está ali cantando, o irmão está ali cantando, chorando ao Senhor. Aquele irmão é espiritual? Depende. Vamos olhar as outras coisas para saber se ele é espiritual realmente. Contexto. Engloba muita coisa. Porque pode cair no emocionalismo, né? A pessoa está expressando uma emoção momentânea, aí quando ela vai para a realidade da sua vida é completamente distante de Deus. A gente não vê transformação. Esse espiritual aí tem que ver uma transformação no teu testemunho, na tua prática. Senão vai ser só emoção, carnal mesmo. Tu entra aqui ruim e sai pior. Não houve transformação, não houve arrependimento, não houve uma comunhão com Deus. Houve só um momento de ênfase e acabou, foi embora, não se nada. Na verdade, eu penso assim, né? Pensamento meu, né? Música, ela engana muito. Se você tirar a música, por exemplo, do culto, aí você vai ver se realmente as pessoas expressam adoração a Deus ou não. Tira a música. Vai ver qual vai ser a reação das pessoas. Algumas vão dizer assim, esse culto foi frio, né? O culto foi esquisito porque não tinha música. Nem consegui adorar a Deus porque não tinha música. Enquanto outras pessoas não. Senhor, não tinha música, mas eu aproveitei para orar. Aproveitei para interceder. Aproveitei para agradecer ao Senhor. Ou seja, a vida cristã dele não depende da música que é cantada nos cultos, mas a vida cristã dele depende do seu dia a dia servindo ao Senhor. Ou seja, ele frutifica com seus lábios aquilo que ele vive no dia a dia, e não depende das canções, entendeu? Um combustível emocional. Quando você tira o louvor, você tira o combustível emocional. Aí quando você tira o combustível emocional, sobra o quê? Essa que é a pergunta. Para algumas pessoas sobra muito, porque a pessoa não depende da música para adorar a Deus. Ela adora a Deus pregando o Evangelho, adora a Deus obedecendo aos seus pais, adora a Deus obedecendo, amando a família. É um contexto de vida que faz com que ela não dependa da música. Hoje não teve música, é só um detalhe, porque eu já adoro a Deus, eu vivo servindo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo ao próximo, então a música é só um detalhe. Para outras pessoas não teve música hoje. Meu Deus, que culto frio! Eu não tive o combustível necessário para adorar o Senhor, né? Estão entendendo qual é a diferença
que eu quero chegar. E essa falta de oração é falta de devocional, porque se eu não consigo orar a Deus em comunhão, é porque falta meu devocional pessoal, né? A prática vem de casa. A prática vem de casa, literalmente. A mesma coisa a leitura da Bíblia. Se eu não consigo ler a Bíblia em casa, no meu devocional pessoal, eu vou ter dificuldade para ter paciência de escutar um estudo, por exemplo. Eu vou ficar todo agoniado, né? Meia hora esse pastor está falando aí, não acaba, isso não acaba nunca, isso não acaba nunca, isso não acaba nunca. Meia hora é minha introdução. Então, depende da nossa prática pessoal. A pessoa fica agoniada, né? Pois é. Aí sai, fica agoniado, vai no banheiro, volta, fica assim mesmo, né? Aí viaja umas 15 vezes. Olha pro relógio, né? Meu Deus, dá meia-noite, mas não dá 6 horas da tarde. Meu Deus do céu, esse relógio não passa, né? Mas falta devocional pessoal. É o que eu digo, né? Sempre quando eu converso com as pessoas, eu digo assim: a música engana, porque ela vai te trazer emoções, que não refletem uma vida espiritual autêntica. Cuidado com a música, porque a música ela vai te enganar. Você vai estar lá sentindo lá a alegria, pensando que é espiritual, mas quando você vai ver é emocional. E como é que eu sei que é emocional? Quando acaba a música. Quando eu estou lá fora e a primeira oportunidade para pecar aparece, o que é que eu faço? Eu cedo. Então foi emocional, né? Porque se eu tivesse substância espiritual, a primeira oportunidade para pecar é dizer: não, Senhor, eu não quero isso aqui. Acabei de vir num culto que Deus falou comigo, o Espírito Santo tocou no meu coração, realmente Ele tocou na minha vida, eu não vou ceder a isso mais. E a pessoa consegue força para dizer não ao pecado. Transformação de vida. Agora, se foi só emocional, a primeira oportunidade que vem para pecar, a pessoa vai cair, infelizmente, porque não tem força espiritual para dizer não ao pecado. O emocional ele engana sim. O engano do coração. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui cânticos espirituais, ele está dizendo cânticos espirituais atrelado a uma vida de adoração. Lembra, né? Ser cheio do Espírito Santo envolve a vida pessoal com Deus. Então esse cântico espiritual não é só simplesmente cantar música, não. Ele se refere a um estilo de vida de adoração a Deus. Então tenho muito cuidado para explicar para os alunos essa primeira parte, tá? E segunda parte da graça em tudo isso é importante, irmão, porque se nós formos olhar no Antigo Testamento, por exemplo, a gente vai perceber que o povo de Israel foi rejeitado por Deus por causa da murmuração, né? Olha o povo que reclamava. Meu Deus do céu, reclamava de tudo. E quando você reclama, você expressa também falta de confiança. Porque você não confia na pessoa que está te dirigindo. Reclama de tudo. O povo de Israel, meu Deus do céu, reclamava de tudo. Reclamava da comida quando era muito, reclamava do maná, reclamava do não sei o que. Quando tinha água, reclamava. Quando não tinha, reclamava também. E queriam voltar toda hora para o Egito, a gente tem que voltar para lá. Então, quando você tem uma vida agradecida a Deus, está expressando que você foi alcançado pelo Espírito Santo. Não é que você vai rir mais tragédia, não é isso. Aconteceu uma tragédia na minha vida, eu vou gargalhar porque eu tenho que dar graça a Deus. Não é isso. Mas quando a tragédia, quando a coisa ruim acontece na nossa vida, o que é que nós fazemos? Senhor, isso aconteceu na minha vida, mas eu te dou graça porque o Senhor é misericordioso comigo. Isso aconteceu, o Senhor permitiu. Sustenta a minha alma, Senhor, tem misericórdia de mim. E segue a caminhada. Então esse da graça é muito importante em contraste, por exemplo, ao povo de Israel no deserto, né? Que foi rejeitado por Deus. E Deus fala por que rejeitou. Uma das coisas que o povo de Israel fez para Deus rejeitá-lo no deserto era a murmuração, reclamavam muito. De 3 milhões, só 2 entrou. Muita gente, velho. Reclamavam muito, né? Um povo incircunciso, um povo de duro coração, teimoso e murmurador. Reclamavam muito. E o coração cristão ele não é murmurador, ele não reclama, ele dá graças a Deus em tudo. Em tudo dá graça. Inclusive nas dificuldades. É o que o apóstolo Paulo diz: olha, a dificuldade vem na minha vida, e se eu morrer anula, eu vou para o céu. Porque o que Deus quer fazer na minha alma mesmo é me levar para o céu, salvar a minha alma. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. O objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então se as coisas estão bem, amém. Se as coisas estão mal e eu vou morrer, amém, vou para o céu. Orar com Jesus, eternamente com Ele. Então o coração cristão ele é agradecido. E tem o coração agradecido. Ele consegue reconhecer a misericórdia de Deus mesmo nos tempos difíceis. Ele tem gozo no Senhor. Oi? Ele tem gozo no Senhor. É alegre. É alegre. Porque ele sabe que o relacionamento dele é baseado em Deus.
A gente for olhar para o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo tinha financeiramente? Nada, coitado daquele homem. Cheio de marca de açoite, pobre, não conquistou nada materialmente falando, perseguido, rejeitado por sua nação, várias vezes perigo de morte, e estava lá servindo ao Senhor. Escolheu viver uma vida difícil nessa terra, por amor à evangelização, por amor a fazer a vontade de Deus, e ele tinha o coração agradecido, porque ele sabia a recompensa, né? Eu penso assim, qual é a fórmula, né? A gente fala macete, mas assim, qual é a dica que a gente dá para ter um coração agradecido? É olhar para a promessa, que Jesus faz para nós. Senhor, eu estou passando um momento difícil aqui na minha vida, se o Senhor puder me ajudar nessa vida, me ajude. Mas, Senhor, eu estou olhando para a tua promessa no céu. Se o Senhor puder fazer alguma agora, eu estou desempregado, Senhor, me ajuda, eu quero sustentar minha família. Oi. Eu quero mais um papel. Eu vou te dar já, tá? Tem papel aí para dar para ele? Bate isso aí no meio para dar para ele, papel. Então, continuando. Senhor, estou desempregado, estou doente, estou numa situação difícil. Senhor, estende a tua mão, tenha misericórdia da minha alma. Mas o meu olho está no céu, o meu olho está na salvação, está em Cristo Jesus. Então, ter um coração agradecido é muito importante, principalmente se nós formos observar o que o povo de Israel fez no deserto e as consequências das suas atitudes. Ter um coração agradecido é muito importante. Né? Tem muitas coisas mais, mas eu tenho que. Esse é o principal, né? E para finalizar, a vida de sujeição, né? Amém. A vida de sujeição. O cristão foi chamado para ser sujeito a Deus e ao próximo, é o que está na Bíblia. Se nós formos olhar a história da vida do ser humano, qual é a história o que está em jogo no ser humano? Sujeição. Agora não é uma sujeição obrigatória, uma sujeição de escravo, de açoite, é uma sujeição amorosa, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós. O que é que nós devemos fazer diante dessa realidade? Dar nossa vida pelo amor a Jesus, se sujeitar a Ele. Então, qual é um dos principais pecados das pessoas que rejeitam a Deus? Falta de sujeição. A pessoa não se sujeita à verdade. A pessoa não se sujeita a Deus como soberano, como Senhor, Criador de todas as coisas. A pessoa não se sujeita a Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Não se sujeita. Então, uma vida de sujeição a Deus, de amor ao próximo, sujeição ao próximo, é uma vida que reflete a pessoa estar cheia do Espírito Santo. Se eu me sujeito a Deus e amo ao próximo, me sujeito ao próximo no sentido de amar a Deus, de amar ao próximo, eu estou refletindo uma vida cristã espiritualmente alcançada, espiritualmente plena diante de Deus. Agora, se eu sou uma pessoa, dura, servis, brigo, não quero me sujeitar, não reconheço a Deus como soberano, não reconheço o próximo como algo do meu amor, algo da minha ajuda, alguma coisa está errada na minha vida. Então, se nós formos olhar a história do ser humano, é uma história de sujeição mesmo. Tiago clama, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Resistir ao diabo, oração, palavra, prática, testemunho. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, ou seja, haverá sujeição de todo ser humano. Alguns serão sujeitos de maneira forçada, porque haverá um julgamento que vai condená-los à morte eterna. As pessoas não quiserem se sujeitar a Deus e serão forçadas no sentido de serem condenadas. E tem a sujeição amorosa, no sentido de que, olha, Jesus Cristo se sujeitou à minha alma, por que não me sujeitar a Ele? Ele morreu por mim na cruz do Calvário, eu me sujeito a Cristo e à sua obra. É uma sujeição amorosa, bem diferente daquela sujeição do escravo, que era obrigado a se sujeitar ao seu Senhor. Não é isso que eu estou falando de uma sujeição que reflete o amor de Deus por nós. Deus me amou ao ponto de enviar o seu filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Qual é a minha resposta a esse grandioso amor? Ser recíproco, eu vou amar a Deus também. Essa sujeição aí, na nossa cultura, ela é difícil de ser aplicada, porque nós vemos uma sujeição de achar que o negro tem que ser obediente, sujeito a nós brancos. Aí é uma cultura errada que ainda não foi tirada da nossa cultura. É a questão da mulher ser sujeita ao marido. Falando em sujeição, pessoal? Tá bem esse irmão dizer que a mulher tem que ser sujeita ao marido. A gente mistura essa cultura errada que existe no Brasil com a sujeição certa da Bíblia. A gente não sabe. Mas por quê? Porque a sujeição ela vem do reconhecimento. Então, a gente olha para Deus, olha para Deus soberano, Criador de todas as coisas, supremo, juiz. O ser humano fracassou pecando contra esse Deus.
A gente vê a resposta desse Deus, qual é? Enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. O que eu vou fazer diante disso? Eu vou reconhecer a soberania e o amor de Deus e vou me sujeitar. Eu reconheço que Deus é soberano, que Ele me ama, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim na cruz do Calvário. O que eu vou fazer? Eu vou reconhecer essa soberania, esse amor e vou me sujeitar. Senhor, eu me sujeito porque eu reconheço o Teu amor e a Tua soberania na minha vida. Então a sujeição é a resposta de reconhecimento. E o contrário também é verdade. Se eu não reconheço Deus como soberano e não reconheço sua obra de amor através do seu Filho Jesus Cristo, eu não vou me sujeitar, de jeito nenhum, não vou me sujeitar. Eu vou querer a minha vida, eu vou reclamar a minha vida, não, eu quero a minha vida para mim. Não quero saber desse Deus, não quero saber de Jesus, não quero saber de nada. Não gosto de amar a próxima, não gosto de mulher sujeitar a marido, não quero saber essas coisas não. Eu quero a minha vida para mim, eu quero viver do meu jeito, da minha forma, da maneira que eu penso, fazer minhas coisas, cumprir as minhas vontades, e a pessoa não se sujeita. Então a sujeição é a resposta ao reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Ele fez por nós.